Vamos começar. A gente tem que falar de uma dupla, então eu vou começar com essa dupla que tá entre os meus perdedores. Pra mim, Kyrie Irving e Kevin Durant são dois dos maiores perdedores dessa free agency até agora. O Kyrie Irving descobriu que ele não tem mercado. O único time que quer o Kyrie Irving é o Los Angeles Lakers, porque tem o LeBron e o LeBron acredita que ele pode colocar o Kyrie na linha e porque eles querem se desfazer do Westbrook. Então, se desfazer do contrato do Westbrook e trazer o Kyrie, vale a pena. Nenhum outro time demonstrou interesse. Literalmente nenhum outro time fez proposta séria pelo Kyrie Irving para o Brooklyn Nets. E o Kevin Durant descobriu também que o mercado não era tão quente quanto a gente esperava. Eu e você, Vitor, a gente no podcast falou sobre possibilidades e tal, mas a gente superestimou o mercado que o Kevin Durant teria, né? Essas propostas parecem que não estão chegando e vai demorar. Eu acho que é um processo que pode seguir durante a temporada regular. E eu não ficaria surpreso se a gente ver o Kyrie Irving e o Kevin Durant em quadra pelo Brooklyn Nets, né? Porque o mercado que esses dois acreditavam que ia existir não existe. Exato. Não, eu concordo com você em praticamente tudo. O Kyrie, acho que no fim ele deveria ter recusado aquela player option. E, assim, se ele quiser jogar, né? Porque, assim, se ele quiser ficar sentado ganhando dinheiro, ele fez certo. Mas se ele quiser jogar, ele acho que devia ter recusado a player option, porque eu acho que, assim, um contrato, talvez ali de uns 10 milhões, 12 milhões, ele ganharia e ele teria oportunidade de alguma equipe para mostrar que ele merece sim um contrato grande, sabe? Se ele fosse um cara comprometido, né? Porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça dele. O Duran, eu acho que mercado existe para ele. Tipo, acho que todas as equipes estão, obviamente, interessadas em ter ele, ligaram já pro Nets e tal. Mas a questão é que o que o Nets está pedindo é um absurdo. E eu acho que eles estão certos. Eles têm mais 4 anos de Kevin Durant, um dos maiores jogadores da história. Fizeram muita coisa que o Durant queria, tipo, levar o Kyrie, depois adicionar o Harden. Aquela idiotice de 4 anos pro DeAndre Jordan foi porque ele era amigo do Kevin Durant. Então, assim, o Nets fez tudo que o KD quis e ele tá pulando do barco já. Mas é uma troca muito difícil. Não é uma troca de dois times. É uma troca, como falaram já, de 4, 5 times, a maior troca da história da NBA. E muita equipe tá sem assets agora. Se você for ver, tem muita equipe que já tem praticamente todos suas escolhas de draft comprometidas, e escolhas de draft vão ser muito valiosas, porque elas estão voltando a ser valiosas, as equipes estão voltando a dar valor para elas. Então, eu acredito que eles vão começar a temporada regular jogando juntos. Eu não duvido que eles acabem a temporada regular jogando juntos, porque eu acho que o Kevin Durant ele não vai sentar, tipo, de falar, não jogo mais pelo Nets, porque isso ia atrapalhar muito o mercado dele em si e a ideia que as pessoas têm dele, sabe? E o Kyrie joga porque ele simplesmente ele não tem muito mais o que fazer. O Kevin Durant, ele é muito mais o. Não parece um cara que realmente ficaria de greve sem jogar, porque a gente sabe que uma coisa que não pode questionar do Kevin Durant é o amor dele pelo basquete. E ele realmente ele é apaixonado por basquete, e é um cara que, porra, ele comenta em vídeo de adolescente jogando basquete, fala, pô, ele fez isso aqui errado e tal. É um cara É, que não consegue se controlar, né? Então, hoje, a gente tá gravando aqui dia 7 de julho. Meu palpite é que o Kevin Durant começa a temporada com a camisa do Brooklyn Nets. Porque a gente falou naquele podcast, né? Será que o Pelicans colocaria o Zion? Agora não pode mais porque o Zion renovou o contrato, né? Colocaria o Brandon Ingram. O Raptors, será que colocaria o Scottie Barnes? E a gente tá vendo que nenhum time colocaria um cara desse patamar pelo Kevin Durant, né? Até porque é um cara de 34 anos. E sim, a minha sensação é que o Kevin Durant pensava que ele poderia forçar o para qualquer lugar que ele queria ir pro Suns, né? O grande sim. objetivo dele é ir pro Suns. Só que ele quer ir pro Suns, mas não quer que o Suns abra mão do DeAndre Ayton, do Bridges, não sei o quê. Aí quer ir pro Heat, mas não pode abrir mão do Ben Adebayo, não pode abrir mão do Jimmy Butler. Pô, aí fica complicado também. Eu achei que ele deve ter achado que ele ia conseguir forçar, conseguir o que ele queria e não é o caso. Assim, ele tem 34 anos, né? E você pensa, o LeBron com 34 anos, foi o último ano dele no Cleveland Cavaliers. O LeBron, naquela altura da carreira dele, o que o Cleveland Cavaliers. Claro que ele saiu como free agent, mas o que o Cleveland Cavaliers poderia conseguir Nossa, pelo LeBron? Tudo que eles quisessem, eles exato. conseguiriam. E o Kevin Durant tá vendo que não é esse o É, mercado. O Durant teve azar que a gente teve umas trocas muito grandes nos últimos anos que acabaram deixando muitas equipes sem ativos, né? Ah.
Porque com certeza o Lakers, por exemplo, teria interesse nele, mas eles estão pagando ainda a troca do AD. E assim, eu continuo batendo na tecla. O Pelicans é o melhor destino. Eu acho que para ambos os lados, porque o Pelicans tem o All-Star para dar, que eu daria o Brandon Ingram. Eu não daria o Zion, mas daria o Brandon Ingram. Eles têm acho que 11 escolhas de draft futura, sei lá, dá 6, acho. Pouco É, importa. eles. Eu acho que o que prenderia é o Kevin Durant falar, não quero jogar pelo Pelicans, né? E assim, Mas. eu não vejo motivos para ele, assim, além da cidade, tá, que é um lugar menor, mas pô, ele iria para um lugar assim que ele teria uma super estrela do lado, que é o Zion, Uhum. teria um terceiro pontuador ali no CJ McCollum. Ele assim teria todas as peças para ter um bom desempenho, sabe? Eu acho que seria muito mais essa ideia de quero jogar em mercado grande. E acho que uma coisa importante que o Pelicans é um time que não tem tradição, né? Ele poderia se construir algo novo. Porque, por exemplo, mesmo que se ele for pro Miami Heat, é a Heat Culture, né? É, Os caras ganharam antes dele, vão ganhar antes, depois que ele sair, e é isso. Se ele for pro Suns, eu até consigo ver. O Suns é um time que nunca venceu e tal. sim, Então acho que dá pra. Porque um ponto que eu ouvi sobre o Kevin Durant que me marcou é o Kevin Durant, ele, vamos supor que ele se aposentasse hoje. Não ia ter nenhuma torcida apaixonada por ele. Ele não ia pertencer a uma torcida, exato. né? Ele não, ele queimou muito a ponte dele com o Oklahoma City Thunder. A saída dele também foi traumática com o Golden State Warriors. Aí foi esse desastre esses primeiros anos com o Brooklyn Nets. Então ele precisa de um lugar que ele vai ser a figura mais amada. Eu acho que mesmo indo pro Suns, é difícil ele superar no carinho. Um jogador muito melhor. Mas o carinho da torcida do Suns é pelo Devin Booker. Até pelo Chris Paul criou já também. Também. Então, no Pelicans ele poderia construir algo. O problema é que é o Pelicans, né? Uma franquia que não tem tradição, não é. Exato. Em Nova Orleans, Não, eles. mas se ele dá o primeiro título, por exemplo, cara, ele vira um deus lá. Sim, E assim, e ele muda. é, Free agents podem querer ir lá jogar com ele, né? Querendo ou não, nos 4 anos que ele estaria em New Orleans, seria um lugar atrativo. sim. E assim, pra gente encerrar esse ponto, se ele vai pro. O Pelicans é engraçado porque tem dois times profissionais em Nova Orleans, né? O Saints e o Pelicans. E o Pelicans é o terceiro em favoritismo, porque é assim, Saints lá em cima, New Orleans Saints, nem se compara, a cidade é do Saints. Depois você tem LSU, é a Ah, Universidade de Louisiana State, e tem o Pelicans, que eles têm dificuldade às vezes para encher a arena, e é, é a mesma dona, né, do Saints, né, que é a viúva do, esqueci o primeiro nome dela, mas é Benson, o sobrenome. Então tá sempre ali em segundo plano. Então é uma chance pro Pelicans, sim. O único sucesso que eles tiveram foi quando o Chris Paul, antes dele ir pro é, Clippers, né? e sucesso é muito É, relativo, no né? final de conferência, né, que eles É, chegaram, se não me engano. Mas enfim, já falamos bastante sobre Kyrie e KD. A gente vai continuar desdobrando aí as próximas possibilidades, mas hoje. Você concorda então que o meu palpite é os dois com a concordo, camisa dos concordo. Nets? Vamos. A gente falou de perdedor, vamos falar de um vencedor então, Vitor. Fala aí um vencedor da sua lista. Cara, pra mim, um jogador, o grande vencedor da off-season foi o Jalen Brunson. Jalen Brunson ganhou aí um contrato de seus 100 milhões. Uhum, É um cara que, assim, em Nova York, meu, ele vai ter um volume de jogo maior do que ele tinha em Dallas, com certeza. Porque em Dallas ele tava do lado do Luka e o Luka talvez seja um dos jogadores que mais fica com a bola na liga. uhum. Então, Nova York ele vai ter muito a bola. Eu acho que ele é um encaixe interessante, apesar de algumas críticas, né? E assim, eu amo o Jalen Brunson, de verdade, assim, eu acho ele um jogador espetacular. Eu acho que as médias dele em Dallas eram daquele nível porque ele jogava do lado de um dos melhores jogadores da liga. Mas assim, em uma equipe que ele vai ter mais volume de jogo, ele vai ter números ainda melhores. Eu acho que Nova York ainda não é uma equipe boa, mas com certeza o problema de armador, que eles acham que não tem um armador decente há uns 20 anos, pelo menos por um tempo Do tá. Prigione. É, pelo menos tá tranquilo. Assim, palmas pro Jalen Brunson, pro agente do Jalen Brunson. Tudo bem que o agente do Jalen Brunson é filho do presidente do New York Knicks. Tenho certeza que não foi nenhum fator aí É, nessa discussão. E o fato do pai do Jalen Brunson ser trabalhar do. pro Knicks, né, É, também não tem nada a ver. O fato do pai do Jalen Brunson
ter sido cliente do presidente do Knicks e esse presidente do Knicks, que é o Leon Rose, conheceu o Jalen Brunson desde que ele nasceu. Nenhuma Nada relação, suspeito. nada suspeito. Mas assim, maximizou totalmente o que ele poderia ganhar e bom pra ele, né? Assim, na lista de você pega aqui não que ele esteja ferrando o Knicks, porque o Knicks poderia escolher não pagar. Mas os times na história dos esportes sempre ferraram muito mais os jogadores que. Ao contrário, né? Então, sempre quando um jogador consegue tirar um dinheiro a mais do time, é reparação histórica, né? Sim. Não é nada errado. Mas é assim. Eu vi o Jalen Brunson, eu não lembro se é a escolha da segunda rodada ou no geral, mas ele é o primeiro jogador que assina um contrato de 100 milhões de dólares sem ter sido All-Star. Eu não lembro se é a escolha da segunda rodada apenas ou no geral. Mas Eu enfim, imagino que seja de segunda rodada, porque o Tobias Harris nunca foi um All-Star e é verdade. ele ganhou um contrato de 140. E assim, na época que ele foi uma escolha de segunda rodada, já foi absurdo ele ter sido uma escolha de segunda Sim. rodada, né? Porque assim, tudo bem que foi a 33ª escolha, né? Então não foi nem tanta segunda rodada assim. É, mas se você faz hoje o redraft, ele tá na loteria, né? É, com certeza. E o problema é que é um ponto que eu bato aqui bastante, né? Depois de ter saído da loteria, os times ficam. Eles selecionam muito projetos. Eu entendo o time selecionar o cara que, de repente, se tudo der certo, o cara pode ser uma estrela, pode ser um jogador de alto nível. Mas muitas vezes eles deixam de draftar jogador que o piso é muito alto. E o Bronson sempre foi um piso Sim. muito alto. Ele jogava num sistema muito forte ali, que exige mentalmente dos jogadores. Então ele chegou pronto, né, em Vila Nova. Ele foi 2 vezes campeão no basquete universitário, assim, foi um erro ele ter sido uma escolha de segunda rodada. E parabéns pra ele, acho que maximizou tudo que ele poderia ganhar. Eu acho que ele é um jogador para 27 milhões. 27 que ele assinou 25? É, acho que é 25. Ele é um jogador de 25 milhões de dólares? Provavelmente não, né? Mas, assim, 20 milhões. Eu lembro de conversar com um amigo meu que torce para os Pistons. Eu não ficaria bolado se os Pistons dessem 20 milhões por ano pro Brunson, isso no final da temporada regular. E aí você bota aí um imposto, né, de jogador que chega na free agency pro Knicks, então acho que não É, acho nenhum absurdo. Posso aproveitar o gancho e pegar um dos meus perdedores? pode. É o Dallas Mavericks. Porque, Concordo. Eu concordo. assim, tudo bem, eu não gostaria de pagar 25 milhões de dólares pro Jalen Brunson. Não gostaria. Mas o Mavericks não tinha muita flexibilidade para pagar outro time, para pagar outro jogador. Então eles vão dar os minutos do Brunson pro Tim Hardaway e pro Spencer Dinwiddie, que são jogadores bem diferentes do Jalen Brunson. E é um time que deu muito dinheiro pro Javel McGee, mais do que eu esperava, 3 anos, 20,5 milhões de dólares. A troca pelo Christian Wood é boa, mas eu acho que no balanço é um time que ficou pior. E não só eles ficam piores, mas o Oeste todo vai ficar muito mais forte na próxima temporada. Sim. Eu fiz uma lista aqui. Os Clippers com o Kawhi e o Paul George saudáveis vão ter o John Wall, vai ser um time melhor. O Golden State Warriors a temporada inteira saudável também vai ser um time melhor. Se os Lakers com o Kyrie Irving serão um time melhor. O Denver Nuggets com o Michael Porter Jr., Jamal Murray e alguns reforços pontuais também vai ser um time melhor. Memphis Grizzlies, todos os jogadores um ano mais de experiência. O Phoenix Suns pode conseguir o Kevin Durant, e mesmo que não consiga o Kevin Durant, ainda é um time forte. Minnesota Timberwolves, eu acho que na temporada regular vai ser um time mais forte. Minha dúvida é mais nos playoffs, o que a gente já viu do Gobert no passado. O Pelicans vai ter o reforço do Zion. O Sacramento Kings vai ter um time melhor. Os únicos dois times que eu posso dizer com certeza que pioraram foram o Utah Jazz e o San Antonio Spurs. Então, eu acho que eles pioraram um pouco numa conferência que a maioria dos times tem tudo para ser mais forte na próxima temporada. Então, nesse momento, eu ficaria muito surpreso se eles conseguirem repetir o desempenho de chegar na final de conferência. É, final de conferência eu não acredito. Eu acho que assim, eu não diria nem exatamente que o Dallas piorou. Eu acho que estagnou mesmo. Quando era o momento de melhorar, sabe? Uhum, Porque teve essa perda do Jalen Brunson, que foi o segundo melhor jogador da equipe na última temporada. Foi um absurdo. uhum. Eles trouxeram reforços interessantes pro Garrafão. Christian Wood e o Javel McGee. A gente viu aí na última temporada o Dwight Powell sendo pivô titular, sabe? Isso não dá, né? Mas assim, não é um é um garrafão bom, mas é um garrafão que cada jogador tem grandes deficiências. O Wood é um jogador muito preguiçoso e o Magui é um cara que ele rende só em minutos limitados, sabe? Você não vai dar 30 minutos por noite pro Magui. Você vai dar 20 que ele vai entregar bem nesses 20. É, e E- você vai estar pagando 7 milhões para um cara que vai jogar isso, né? Exato.
E assim, eles tiveram a escolha de draft lá, o Jaden Hardy, que é um jogador muito bom. É muito bom, mas eu duvido que ele vá ter. Assim, ele deveria ter minutos relevantes já, mas eu duvido que isso vai acontecer. Então, assim, no geral, é uma equipe que ficou igual. E, como você disse, grande parte da conferência melhorou. Verdade. Vamos passar para um perdedor seu, Vitor. Um perdedor meu, É, DeAndre Ayton. verdade. É outro cara que tá vendo todo mundo assinando aquele meme do Bob Esponja, vendo o pessoal brincando assim pela janela, né? Meu, o Ayton ele esperava que fosse ganhar aí o contrato máximo, que a gente sabe que ele não merecia. Apesar que eu, se fosse o Phoenix Suns, eu teria pago. Apesar de eu saber que ele não merece, sabe? Mas, cara, o Ayton ele não tem mais mercado, ele tá ferrado. Porque, assim, todas as equipes que ele poderia ir ali numa sign and trade já falaram, putz, não estamos afim, sabe? Não queremos Uhum. pagar o que você quer. Não tem equipe com cap para pegar e chegar e pagar o que ele quer também. Então, assim, ele vai acabar recebendo não só um contrato que talvez fosse o valor dele ali, talvez o Ayton merecesse, sei lá, seus 20 milhões por ano, 18, por aí. Mas ele vai acabar recebendo menos que isso, porque não tem, além do Suns, não tem quem pague. Isso para ele, né, por conta dos direitos ali, os bird rights. Só que o Suns também parece que não tem já uma grande relação com ele mais. O fim da última temporada, ele teve ali uns atritos com o Monty Williams. Então, meio que ele que saiu perdendo de todas as formas. Ele, assim, pro pessoal que tá escutando, né? A situação. Eu sei que tem muita gente que é fã de NFL, que também é fã de NBA, que escuta esse programa. Eu acho free agents e tudo da NBA muito mais complicado que da NFL. Pra gente, se eu entendi direito, Vitor, porque eu me enrolo com isso. O, o DeAndre Ayton, ele é um free agent restrito, mas Sim. tem a qualifying offer de 16 milhões. Então, se ele não assinar com nenhum time, ele jogará por 16 milhões de dólares no Suns nessa temporada, né? Se o Suns exercer a O Suns qualifying. pode tirar também essa qualifying É, offer. Pô, complicado, né? Porque, como você falou, né? O relacionamento dele com o Suns parece bem complicado. Ele ficou muito insatisfeito de não ter conseguido o contrato que ele queria, né? isso antes dessa temporada. Ele já queria a Isso, extensão prévia. isso que eu me referia. Então, sinceramente não sei o que é do DeAndre Ayton, porque o Suns não tem também motivação para tirar a qualifying offer e deixar ele chegar no mercado, né? Sim. O Suns nunca, assim, nunca quis pagar o DeAndre Ayton, essa é a verdade. O que saiu de notícia é que o Suns acredita que, o que eu acho que não é um raciocínio necessariamente errado, que eles podem conseguir, sei lá, 80% do que o Ayton faz por 40% do salário que o Ayton receberia. Mas assim, quando você tá nos últimos anos do Chris Paul, não dá para economizar. E uma coisa que eu vejo muito o Bill Simmons e o Ryan Russillo falarem no podcast do próprio Bill Simmons é que se os donos dos times da NBA têm que estar dispostos a gastar, têm que estar Isso sim. dispostos a usar, a pagar o imposto. Quando é um time assim que tá brigando por título, você tem que pagar o imposto, porque o cara, pô, pode ter um prejuízo no ano, tá? Mas esses times, eles 10 anos atrás, eles valiam metade do que eles valem agora. Então, se eles não têm faturamento da temporada, a valorização desses times é absurda. Qualquer time da NBA que você vai vender hoje vai ser o quê? 2 bilhões de dólares? No mínimo. No mínimo. E assim, os times da. Eu lembro que uns 4 anos atrás estavam falando de 4 bilhões pro Knicks sem o Madison Square Garden, né? É um negócio absurdo. Então, se você não tem dinheiro para pagar o imposto, para trazer o Aiton de volta, vende o Phoenix Suns, porque tem muita gente com dinheiro que assim, pode ser não ser o Steve Ballmer, né, que é um dos homens mais ricos do mundo, mas que vai pagar esse imposto e vai até o fim com o Chris Paul. E aí depois você vê o que você vai fazer, você sempre consegue trocar esses caras. Então, você acha que dá pra colocar o Suns como um time, como um perdedor nessa situação do DeAndre Ayton? Olha, na situação do DeAndre Ayton, eu acho que eles são perdedores desde o dia um. Desde o dia que eles selecionaram o Ayton, tendo o Luka Doncic, tendo todos aqueles nomes que tinham que a gente sabia que talvez fossem encaixar melhor, sabe? Uhum. Mas nesse momento eu também acho, porque assim, se você não planejava
renovar com ele já antes dessa temporada. Porque assim, a terceira temporada dele na NBA foi acho que a melhor, se eu não me engano. Foi Era a uma... da final da NBA, né? Isso. É, foi. Nessa quarta ele continuou muito bem, mas teve uma leve queda. Então Ele assim, foi. Eu achei que ele foi bem nos playoffs quando o Chris Paul tava machucado. sim, sim, Quando o Chris Paul não, quando o Devin Booker. sim. Mas assim, eu acho que se você não planejava renovar com ele depois dele ter a melhor temporada até agora, que ele provou que ele era um jogador de NBA, era para você já ter feito uma troca ali, aproveitado o valor alto dele, porque se você não acredita que ele é capaz de manter esse nível, então é melhor vender ele na alta. Sim, E assim, tinha muito time interessado lá antigamente. Pistons era um deles, sabe? Pistons é um time que há muito tempo é, também. tem rumores com ele. Assim, eu fico dividido, porque de um lado eu entendo o Phoenix Suns. Eu também não gostaria. Eu não gostaria. Eu nunca fui fã dessa ideia do Pistons oferecer o Max pro DeAndre Ayton, porque pra mim eu acho que tem dois pivôs que você paga um Max que é um bom negócio, que é o Embiid e o Sim, Jokic. Os outros, você, infelizmente, são os outros. Mas, assim, me incomoda o Suns ele querer economizar, né? E você vai trazer alguém pro lugar do DeAndre Ayton. Não digo nem um pivô exatamente, né? Mas você não vai pegar esses, sei lá, 30 milhões do Ayton. Você não vai conseguir trazer alguém equivalente na ala, né? sim. E você atrapalha aí a reta final da sua janela, que parece, assim, eu não acredito que fechou, porque assim, eu sei que a última impressão foi a pior possível, mas eu não acho que fechou. E agora você tá nessa briga aí de picuinha, então não sou muito fã do. Também concordo com você que DeAndre Ayton e o Suns são perdedores. Vou falar aqui de um vencedor meu. É, não um vencedor muito grande, né? Mas eu acho que um vencedor é o Milwaukee Bucks. Eu gostei da chegada do Joe Ingles. O Bobby Portis foi um pouquinho mais caro do que eu esperava, mas a gente acho que não sei se foi com você ou se foi com o Guilherme que a gente falou sobre o Bobby Portis ser um pouco de apólice de seguro pro Giannis, não, pô. Brook Lopes. Brook Lopes, isso, me fugiu o nome. Pro Brook Lopes, que eles têm um estilo parecido, apesar do Brook Lopes ser bem melhor. Mas o mais importante é que nenhum time do leste melhorou drasticamente, né? Sim. Não, tudo bem que isso pode mudar se o Kevin Durant for pro Miami Heat, que parece bem improvável. E você olha para os principais candidatos, o Celtics melhorou, mas sim, nada de outro mundo. Não trouxe não trocou o Jaylen Brown pelo Kevin Durant. O Philadelphia 76ers acho que tá fazendo uma boa free agency. Se renovar com o Harden por menos que o máximo, acho que pontua bem. Mas também não é um time que É, o, salta de Bu- patamar. o Bucks 100% com todo mundo saudável continua mais forte que esses pra mim. Concordo plenamente. É um time que bateu na trave. Eu sei que não chegou na final de conferência, mas bateu na trave de vencer o time que representou o leste Sim. na final da NBA sem o Chris- Middleton, né? é, E então acho que assim, o andamento foi não só o que eles fizeram, mas a forma como o mercado se desenvolveu para o leste. Acho que é difícil não colocar o Milwaukee Bucks ainda como o favorito para vencer a conferência. eu concordo. Eles assim não perderam ninguém de importante. É, Renovaram com caras ali que conseguiram contribuir. Pat Connaughton continuou, é um cara que eu não me salta os olhos. é um bom Mas cara de rotação. é, o Javon Carter, ele foi muito mal em Brooklyn, mas foi bem razoável ali em, quando jogou no Bucks. Joe Ingles, voltando de lesão, é um pouco o cara que a gente fica com medo, porque teve uma lesão séria, mas ele é um cara que nunca dependeu muito do físico. É, Ele é um cara que se ele der alguma coisa, vai ser um extra, né? Eles não precisam do Joe Ingles. exato. E, bom, Bob Portis, ótima renovação, na minha opinião, porque é um cara que eu vejo que ele é bom de grupo também, né? Mas também contribui bem em quadra. Trouxeram ali o Ibaka, que ele quase não jogou na última temporada em Milwaukee. Eu espero que ele tenha mais minutos agora, né? Uhum. Porque eu acho que ele é um cara que pode contribuir, sim. E assim, manteve a base, não fez grandes alterações. E a gente sabe que essa base é capaz de ser campeã. Então, eu considero um vencedor. Vamos passar agora por um dos seus. Você que escolhe vencedor ou perdedor. Perdedor, eu vou no Wizards. Vou no Washington Wizards. E o Bradley Beal vencedor, né?
É, O- assim, o Wizards, se você for analisar os movimentos deles, eu consideraria eles vencedores, assim, trocas e essas coisas. Porque eles trouxeram o Will Barton, que é melhor, muito melhor que o Rich Smith. Trouxeram ali aliás, não, o Monte Morris, que é muito melhor que o Rich Smith. O Will Uhum, Barton, que pra mim é nível KCP, foi elas por elas. Trouxeram um guard interessante no draft, que foi o Johnny Davis. Não tem mais o Thomas Bryant, que era um pivô que eu achava horrível. uhum. Defensivamente é péssimo. É, Só que aí eles vão e me renovam com aquele valor pelo Bradley Beal. Que assim, o Bradley Beal é um jogador que eu posso fazer um seminário criticando ele, do porquê que ele não vale 250 milhões de dólares com uma no trade clause. Ele é o clássico boas stats em times ruins, né? Exato. E assim, é o cara, ele tem uma eficiência horrível. É aquele cara que ele fica com a bola 20 segundos do ataque, defensor horrível, péssima tomada de decisão. Cara, ele assim, 250 milhões para ele é um absurdo. E você pôr uma no trade clause, aceitar isso, sendo que ele é o 10º jogador da história. E na lista de jogadores que você tem os outros 9, eles são todos jogadores que estão ali no top 30 da NBA, talvez. LeBron, John Stockton. O menos bom ali é o Carmelo, né? Na Exato, lista. que é um dos maiores É, pontuadores da história. exatamente, né? E assim, a minha questão é: contra quem que eles estavam fazendo. Estavam no leilão pelo Bradley Beal? Porque ninguém poderia oferecer o quinto ano pra ele. Exato. Então você já tá ali. É uma situação que eu não gostaria de oferecer esse contrato por si só pro Bradley Beal. E você ainda dá essa cláusula de veto de troca pra ele, quando os outros times só podem oferecer 4 anos e não tinha tanto mercado assim. Não tinha nenhum. Não tinha time bom de verdade com espaço pra dar um max pro Bradley Beal. E é aquela situação, eu acho que em muitos times acontecem isso. Eles chegam num valor que, ao mesmo tempo, você olha, mas contra quem que vocês estavam competindo aqui? Quem que era o leilão pelo Bradley Beal? Não tinha, nenhum outro time poderia oferecer 250 milhões de dólares para ele. Precisa da no trade clause, não dá para colocar o último ano uma team option, pelo menos, e alguma coisa do tipo. Eu também fiquei muito surpreso e acho que é um time que garantiu ali pelo futuro próximo aquela região ali das Plain, 35 vitórias é, e talvez um play-in e não vai cara, estar alto o suficiente no draft para melhorar a equipe de forma significativa. o Wizards, ele tá naquela zona um pouco do Blazers, assim. Só que o Blazers É. tá assim ainda um pouquinho melhor. Mas é a equipe que vai ficar ali vagando entre nono, 10º lugar. Talvez consiga uma classificação, mas vai perder em 5 jogos da primeira rodada. Porque, assim, você vê o elenco deles, é um elenco muito estranho, é esquisito o elenco dos Wizards. Assim, pela primeira vez eles vão ter, talvez, teve o Westbrook, né? Mas eles vão ter um armador ali bom, que é o Monte Morris. Porque na última temporada eles não tinham basicamente armador. Era É. o Smith, o Raulzinho, ótimo. Amo você, Olha, Raulzinho. olha. Mas assim, de nível titular, sabe? Então, assim, cara, o Wizards, eles sim, 5 anos que eles garantiram que eles ainda têm aquele contrato do Porzingis, que É. eles pagam um monte. Então, garantiu mais uns anos aí de não disputa, de nada. É muito deprimente, né? Porque assim, é, é muito melhor você começar do zero e tu fica alguns anos ali na merda, vencendo, sei lá, 20 jogos e tal, mas pelo menos você tem uma possibilidade de construir alguma coisa. Essa versão do time do Wizards, não tem nada que eles possam fazer que esse time vai brigar de verdade. Esse time não vai passar perto de vencer uma série de playoff, né? Então eu não gosto quando os times eles se amarram com a mediocridade. Vamos passar por mais alguns rapidinho. Um vencedor aqui que eu coloquei foi o Denver Nuggets. Eu eu vi que você não tem o KCP tão em alta quanto eu, mas eu acho que o KCP, se ele for o quinto jogador do seu quinteto titular, pra mim, é, acho que é muito bom. E ele é o quinto melhor titular, com o Michael Porter Jr. e Jamal Murray Sim, saudáveis. Eu achei que eles tiveram um baita steal com o Bruce Brown. O Bruce Brown, sim. principalmente, ele já é um jogador útil por si só, mas depois do All-Star Break, a bola de três dele estava caindo muito. Ele estava sendo um arremessador muito bom. Então, com o Jokic, né, que encontra todo mundo, né, provavelmente, ele é pivô, mas ele é provavelmente o melhor passador da NBA.
Eu acho que pode ser um encaixe muito bom. Eu achei que a seleção do Christian Brown foi muito boa também. É um cara que eu acho que ele pode contribuir com 10 minutos por jogo, talvez, né? Ele é um bom arremessador. A gente vai ver o Bones Highland Com tendo mais mais espaço. minutos, né? Com a saída do Monte Morris. E assim, eu acho que claro, é um grande si, né? O Jamal Murray e Michael Porter Jr. saudáveis. Mas você tem um quinteto com Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Jokic. Sem Bones Highland vindo do banco, Bruce Brown vindo do banco, o Jeff Green vindo do banco. Não gostei deles terem contratado o cadáver do DeAndre Jordan, né? É, Que é o que o, eu ia ca... falar. o cara tá. Pô, assim, a gente do DeAndre Jordan, a gente do Bradley Beal, a gente do Jalen Brunson, esses caras são first ballot Hall da Fama. Que É, o dinheiro que eles estão tirando dos times. o DeAndre Jordan tem, assim, não é só que o DeAndre Jordan ele assinou como equipe, mas ele foi um dos primeiros que o Woj anunciou. Ou seja, E vai jogar. E vai é jogar. porque eles não têm pivô reserva. O outro pivô reserva deles é o Zeke Nnaji, que tá há 20 anos aí para ter espaço e nunca É, tem. Então, é assim, e só pra. O último ponto que eu vou fazer pro Denver Nuggets, que eu quero saber a sua opinião, é que, assim, o Oeste vai melhorar. E a melhora deles passa por esses dois jogadores retornando. Mas não tem mais um super time com três super estrelas, né? Como a gente viu, assim, nos últimos 2, 3 anos já não é assim, né? Mas não tem mais um Warriors do Kevin Durant, não tem. O próprio Clippers é o Paul George, o Kawhi e não tem mais aquele meio amontoado John de Wall. estrela. É, vamos ver o que vai ser do John Wall. Então, pode não parecer assim o melhor time assim que a gente já viu na década, mas eu acho que o Nuggets não deixa a desejar a nenhum time no Oeste em termos de talento. Eu concordo, assim, eu não coloco o Nuggets como um vencedor justamente porque eu achei aquela troca com o Wizards, eu não gostei, assim. Não é como se eles tivessem tido um downgrade gigantesco, sabe? Uhum. É óbvio, o Will Barton na última temporada ele foi um pouco irregular, mas eu acho que ele foi muito irregular porque muitas vezes ele tinha que fazer coisas que não era para ele, sabe? Por quê? Porque não tinha o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. E o Monte Morris, para mim, é centenas de vezes melhor do que o Chris Smith, que é um cara também aí. Sei lá como ainda tá na NBA, meu. Ele arranja contrato. Assim, não é nem só como ele tem um lugar na NBA, mas como ele sempre tem minutos na NBA. Porque ele sempre é ali um backup. Mas, assim, a contratação do Bruce Brown, excelente. O Bruce Brown, acho que é um dos melhores role players da liga. É aquele cara que, meu, não é genial em nada. Mas, assim, ele vai entrar e ele vai ajudar o seu time. Ele é um cara que conquista vitórias. Até de Small Ball 5 ele jogou com o Nets, né? Sim. Então, assim, é uma contratação que para mim faz muito sentido pelo valor que foi excelente. Então, é perfeito, né? Christian Brown no draft foi muito bom. Peyton Watson, que foi outra escolha horrível. E DeAndre Jordan, sem palavras. Vitor, eu sei que você tem mais dois nomes, né? Três nomes. Então, Isso. escolhe dois pra gente falar, pra gente discutir, e um só pra citar também para o programa não ficar muito longo. Tá, eu tenho mais vencedores ou perdedores para citar? Você, você falou dois dos seus perdedores e um dos seus vencedores. Normalmente a gente faz, né? O programa é sempre a lista, a gente nunca compartilha um com o outro. Mas aí o Vitor me mandou, então eu já sei. Tá, o vencedor que eu vou escolher para falar vai ser o Sacramento Kings. Parabéns, Sacramento Kings, uma vitória na vida. Vitória no meu ranking pessoal, vocês tiveram dessa Tá vez. voando na pré-temporada da Summer League, né? Mas assim, eu achei os movimentos do Kings muito interessantes. Como eu disse, eu gostei mais da pick do Keegan Murray do que a maioria, porque assim, o Keegan Murray é um cara que vai. Eu não confio mais no Sacramento para desenvolver talento, então acho que eles pegarem um cara pronto, tá bom, assim, porque por enquanto eles não sabem desenvolver talento, isso é uma certeza. A contratação do Malik Monk pelo valor foi excelente, 9 e poucos milhões. Ele é um cara que vai vir do banco e, pô, vai trazer ali uma pontuação legal. Kevin Huerter, pelo valor que foi, cara, eu achei espetacular, assim. Você tira o Justin Holiday ali, que é um cara que, legal, contribui até, mas, pô, convenhamos, nada demais. Quem foi o outro? Eu não lembro quem foi o outro nome, mas também foi um outro nome aí que pouco Não lembro importava. também. E uma escolha de primeira rodada protegida para loteria. Uhum. O Kings continua sendo uma equipe de loteria, então essa escolha vai vir para eles. Mas assim, achei movimentos mais inteligentes.
O Hurter é um cara que ele ali é um bom playmaker secundário, é um bom pontuador. Defensivamente ele evoluiu bastante, assim, tipo, não é um defensor positivo, mas ele não é um cara horrível. Então, assim, o Kings tem um time, eu posso definir como divertido. É um quinteto bem, assim, bem honesto. Exato. Tô com ele aberto aqui, é o De'Aaron Fox, provavelmente vai ser o Kevin Huerter, né? Porque, assim, o De'Aaron Fox e o Malik Monk são parças de Kentucky, né? Jogaram juntos, então, Sim. mas acho que deve ser o Kevin Huerter. Aí você tem o Harrison Barnes e o Keegan Murray e o Sabonis, né? Aí você vem do banco o Devin Mitchell e o Malik Monk, E o né? Richard Holmes ainda. Sim, também como pivô. Então, é um time bem honesto. Eu acho que eles estão com essa obsessão de voltar aos playoffs. É um time que acho que não é nenhum absurdo conseguir o play-in, pelo menos. Sim, não, não é mesmo. Assim, você pode aí tirar já Thunder e Rockets, que são duas equipes que com certeza não vão conseguir. Spurs também não. Então, assim, eles têm uma disputa viva aí pelo play-in. Eu acho que é um elenco coeso, sabe? Porque a gente viu eles draftando três armadores jovens ali em uma decisão que ninguém entendeu muito, né? Uhum. E agora eles conseguiram draftar um cara bom, um power forward bom, que é o Keegan Murray. Assim, a única coisa questionável para mim do Sacramento Kings foi no draft que eles tinham a escolha 37, que foi a do Jaden Hardy, Uhum. que eles trocaram para o Mavs por outras duas escolhas, sabe? E eu acho que ali talvez fosse o momento deles apostarem em um cara com um teto altíssimo, que é o Jaden Hardy. Ele tem, assim, o Jaden Hardy é um boom or bust. Então acho que ali na pick 37 você pode apostar. Mas tirando isso, Vou falar do meu último vencedor aqui e eu vou estar roubando um pouquinho. Eu pensei depois que eu te mandei minha lista, Vitor, então não é que eu queria fazer suspense, mas é um vencedor dos últimos dias que é o Gui Santos. É, Tem jogado bem com o Golden State Warriors, tem sido titular, né, no time aí da pré-temporada, não é pré-temporada, né, é pré-temporada para Summer League ainda, né, mas ele tem jogado bem, o Warriors tem dado muitos minutos para ele, tem dado a bola para ele, né, ele tem sido meio que, às vezes, o point forward da equipe, ele tem encontrado passes muito bonitos e é um cara que tá se mostrando muito físico, né? Tudo bem que não é o mesmo nível de atleticismo da NBA, né? O que a gente tá vendo agora. sim. Mas ele tá indo muito bem e a conta oficial da NBA, não tô dizendo NBA Brasil, a da NBA de lá, tá tweetando todo o lance dele, porque já viu que tweetar Gui Santos é engajamento. Mas não vou dizer impressionado, porque todo mundo sabia que ele é um jogador de talento. Mas eu tô feliz por esse começo dele. Acho que ele vai conseguir uma vaga no Warriors nessa temporada? Ainda não. Mas é um cara que o Warriors pode ter acelerado a linha do tempo esse começo. Claro, ainda tem a Summer League toda pela frente, que vai começar nessa quinta-feira, né? Sim. A 2K, né, lá de Las Vegas. Então, é um cara que pode ter acelerado um pouco a linha do tempo dele para ele vir mais cedo pro Golden State Warriors. Não, sem dúvida. Eu acho que assim, o scout do Warriors é tão bom que nós que estamos aqui no Brasil talvez não tenhamos visto as qualidades no Gui Santos, sabe? Que ele tem. Assim, todo mundo sabe que ele era um bom passador para a posição dele. Mas eu acho que o Warriors viu nisso como a grande característica dele, talvez. Então ele vai ser aquele cara que vai iniciar o ataque às vezes. O arremesso de três dele tá mais fluido, às vezes não cai, mas tá mais fluido. Ele ainda tem que controlar coisas como turnovers? Tem. Mas, gente, tranquilidade. Acho que essas são boas atuações, são atuações que eu acredito que o Warriors vai levar em conta no momento de escolher o que vai ser a próxima temporada para ele. Porque eu acho que a gente tinha aí três opções. Ficar no Brasil, que eu acho que não seria boa. Ir para a D-League, full time, que eu acho que é a perfeita. E two-way no Warriors, que é o sonho. Eu acho que ele vai acabar ficando só no Santa Cruz Warriors a temporada inteira. E é melhor isso do que ir para a Austrália, porque eles vão estar acompanhando o desenvolvimento de perto. E o Golden State Warriors é o time que mais investe dinheiro em comissão técnica, condições de treinamento. Então, para o desenvolvimento dele, ficar na D-League vai ser excepcional. Ele vai ter um nível de treinamento, tudo bem. Talvez o nível de competição não seja tão alto, mas o treinamento no dia a dia vai ser muito melhor do que ele Sim, poderia ter na Austrália ou até mesmo aqui no Brasil, né? E assim, no California Classic, né, que foi um triangular, né? Lakers, é Kings. quadrangular, acho. Tem mais algum time agora. Warriors, Lakers, Kings e o outro time eu não lembro Tem quem. o Hit. O Heat, né? California Classic, Miami Heat. Ele foi o segundo cestinha, 14 pontos por jogo, né? Ele Sim. ficou atrás só do Keegan Murray. E ele arremessou 50% de quadra, 40% de três.
em, em 3 tentativas, 3,3. Teve 3 rebotes por jogo, 2,7 assistências. O número de turnover é alto, 4,3 mesmo. Mas assim, é um cara que ficou muito tempo com a bola, né? Então era natural ele ter um melhor E do na Summer turnover. League, que é um. Os caras nem treinaram direito, né? É. Natural você Ah, ter e um. se você vê esse time do Golden State Warriors, da Summer League, porra, é o maior bando, né, Sim. que tem, né? Não é um time que tem. Sim, todo time é. Porque são caras que eles jogam ali e, pô, joga aí, né? Não tem treinamento, não tem um conjunto, né? Mas eu achei que. Claro que a gente vai ter Summer League ainda, mas eu achei que esse começo dele. Sim, claro, poderia ter sido mais positivo. Ele ter 50 pontos por Ó, jogo, 15 assistências, 12 mas porque a rebotes. gente esperava. Superou minhas expectativas para esse começo. Não que eu. Assim, ninguém. Não era racional esperar que o Gui Santos, uma escolha de segunda rodada, ia ser espetacular, né? E a gente sempre sabia que ia levar tempo. Então, estou bem satisfeito. Vitor, vamos encerrar aqui com. Posso escolher um da sua lista? Pode, escolhe aí. Boston Celtics. Você botou como Coloquei. vencedor. Por que você botou como vencedor? Porque a troca do Malcolm Brogdon foi de graça. Danilo Gallinari é um ala que eles precisavam, pontuando vindo do banco. E eles ainda têm uma player exception, trade exception, de 17 milhões que eles podem adicionar um Eric Gordon da vida. Então, Uhum. o Celtics, para mim, tem um dos dois elencos mais profundos da NBA. É um cara que. É o que você falou. Eles com o Gallinari na final da NBA, eles poderiam ter sido campeões. Sim, Porque o que pegou muito do Celtics foi que chegou um determinado momento que o banco morreu. Ninguém. O Grant Williams não conseguia fazer mais nada. O Derek White não conseguia fazer uma cesta pra salvar a vida dele. Se a vida dele Richard. dependesse. O Pritchard, idem. E você traz o Gallinari, né? Que é aquele. Ele é bem o estereótipo do jogador europeu, né? Aquele cara que não corre nada, mas tem um baita arremesso, consegue jogar de costas pra cesta. Aí vai no intervalo, deve estar fumando ali no corredor lá da arena. E não só isso, a gente viu o Brown e o Tatum sendo muito exigidos fisicamente, né? Porque eles que Sim, jogar o jogo todo, né? Então, eu gosto muito da chegada do Gallinari também. E o Brogdon é aquilo, né? Pelo preço que eles pagaram, se ele conseguir ficar saudável, ótimo. Se ele não ficar saudável, eles não perderam tanto assim. exato. Porque assim, o Brogdon teve muitos problemas de lesão, Uhum, mas assim, eles não deram nenhum jogador promissor. Foi o Nesmith, que uhum. assim, beleza, é promissor, mas, pô, ele mal entrou nos playoffs. Tais, pô, é o Daniel Tais. E o resto foi os jogadores tudo que em algum momento foram two-way do Celtics e uma escolha de primeira rodada. Então, assim, o Celtics deve ter uma escolha de 21 a 30 nos próximos anos. Então não é uma escolha valiosa também. Eu achei que foi uma boa. Sim, é um risco baixo e o potencial é alto pro Boston Celtics. O último time que você colocou aqui, que você me enviou, foi o Minnesota Timberwolves, mas acho que a gente já falou bastante, né? Sim, passado aí quase uma semana da troca, você gosta menos ou gosta mais? Eu gosto menos a cada momento que eu vejo. Quatro escolhas de primeira rodada sendo três protegidas, isso aí você não dá pra ninguém, meu. É porque eu acho que eu tô começando a ver muita gente, porque sabe, assim, quando tá todo mundo na internet no Zig, sempre vai começar a aparecer as pessoas no Zag, né? Não, mas na verdade, tal, não sei o quê. Eu tô vendo muita gente já na linha, não é tão ruim assim, Ah, tal. O pessoal tentando se convencer, um pouquinho de vontade de ser diferente, né, que todo mundo tem na internet. Mas ó, assim, o que vai acontecer? Minnesota Timberwolves vai começar bem. Eles vão terminar a temporada regular com a seed 4, de repente a no seed máximo. 3, Tá? seed 4, seed 3, quem sabe, seed 5, aí vai ter aqueles memes lá, fila para pedir desculpa ao Rudy Gobert, né? E cadê o pessoal que falava do Rudy Gobert? Aí eles vão perder na primeira rodada dos playoffs com o Rudy Gobert jogando 20 minutos por jogo, porque sei lá, se eles pegaram o Clippers, vão botar o Batum de pivô, o Gobert não vai conseguir compensar ofensivamente, vai ter que ficar correndo defensivamente e não vai dar certo, né? É isso que vai acontecer. Exato. Não, foi uma troca assim desesperada e tinha coisas melhores. Tinha coisas melhores, tipo o DeJounte Murray que eles tinham sido ligados. Você Era viu bem. a história do pedido do Brooklyn Nets pelo Kevin Durant para eles? Olha, se fosse só o Towns, eu teria feito. Também. E Fácil. parece que, segundo o Vince Goodwill, né, que cobra NBA pro Yahoo, o Minnesota Timberwolves ligou pro Brooklyn Nets e eles pediram o Karl Anthony Towns, Anthony Edwards e 4 escolhas
de primeira rodada. Eu prefiro, se tira o Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, 4 escolhas de primeira rodada, e os jogadores que eles enviaram pro Gobert, pro Utah Jazz pelo Gobert, eu prefiro 1000 vezes fazer essa troca do que... Nossa, eu faço na hora, juro. E assim, é meio... O Brooklyn Nets, ele pede isso porque sabe que é impossível, né? Sim, O Anthony Edwards, você não vai trocar o Anthony Edwards, né? O cara não. tem potencial enorme. Mas é isso. Falamos sobre vencedores e perdedores. Torcer pra não ter nenhuma... Assim, sair a troca do Kevin Durant no minuto que a gente Ou desligar. assinatura do Ayton. Ou a assinatura do Ayton, ou a assinatura do Harden. O Harden vai assinar. A única questão é quão menos ele vai assinar É, que o Max, né? Mas é que ele vai ficar no 76, a gente sabe. Sigam o Vitor Buratini no @buras1313. O cara que esteve com Abel Ferreira hoje, inclusive. Vitor, brigadão pela sua participação. 3 participações em 2 semanas, 3 semanas aqui no por aí. podcast. Eu prometo que eu vou parar de Não, ficar não te precisa. assediando para participar do Não programa. precisa. Mas brigadão aí e até a próxima. Valeu aí os ouvintes e lembrem, apoiem o cara dos esportes.